sejam bem-vindos a mais uma aula de Geometria Analítica e Álgebra Linear. Até a aula anterior a gente estava falando sobre determinantes, né? Nas duas últimas aulas a gente vem falando sobre determinantes, esse número tão importante associado às matrizes, né? A primeira aula que a gente fez sobre determinantes foi para falar sobre as propriedades dos determinantes, e na aula anterior a gente falou como que a gente computa, como que a gente calcula determinantes de matrizes através de diferentes formas. A gente pode utilizar pivôs, que é o caso como a maior parte dos programas de computador utiliza, mas a gente viu também que existem formas da gente derivar tanto uma fórmula grande para calcular os determinantes, escolhendo elementos de cada linha e cada coluna dessa matriz. A gente viu que isso tinha uma utilidade bacana quando a gente estava em poucas dimensões, 2, 3 dimensões, isso tinha uma aplicabilidade bacana, mas a partir do momento que a gente tinha uma matriz, por exemplo, 6 por 6, essa grande fórmula passa a ter 6 fatorial termos e isso acaba se tornando muito complicado da gente calcular. E além disso, a gente viu ainda o conceito de cofatores, né? Também tem suas aplicabilidades limitadas, mas é uma forma da gente entender que o cálculo de determinantes pode ser feito de maneira recursiva. Então, o determinante de uma matriz n por n pode ser feito como a soma de n determinantes de matrizes n-1, e a gente sempre pode aplicar isso de forma recursiva, meio boneca russa, né? A gente vai reduzindo o tamanho das matrizes que a gente está utilizando para calcular os determinantes a cada vez, e a partir daí, então, a gente pode pode calcular determinantes a partir de somas de vários elementos. Mais simples, né? Muito mais simples. Agora, então, na aula de agora, a gente vai falar sobre aplicações de determinantes para coisas interessantes. Tá? Então, a primeira coisa que eu gostaria que a gente refletisse era o seguinte. A gente tem, então, a primeira propriedade de determinantes que a gente viu, né, que o determinante de matrizes identidade, por exemplo, era 1. Essa é a primeira propriedade dos determinantes que a gente viu. Tá? O que acontece se a gente substituir uma coluna de uma matriz identidade por um determinado vetor? Tá? Então, o que a gente está fazendo agora é o seguinte, substituindo uma coluna de I por um determinado vetor. Vamos chamar esse vetorzinho de V e ele vai ter então coordenadas x1, x2, x3 até xn. Então, na hora que eu estou fazendo essa substituição, eu tenho o quê? Essa minha nova matriz. Vamos chamar essa aqui de matriz A, por exemplo, tá? Como sempre. Eu vou botar então esse vetor numa determinada posição. Vamos botar aqui na terceira posição, por exemplo. Vamos botar ele aqui, então ele vai ter x1, x2, x3, até xn. E essa matriz então continua nessa forma. Quando a gente faz isso, tá, a gente tem diversas formas diferentes da gente perceber que o determinante dessa nova matriz, tá? O determinante dessa matriz A vai ser simplesmente o determinante de I, que era 1, né, multiplicado pelo vetor, pelo termo que caiu nessa diagonal. Tá? Deixo vocês experimentarem isso, vocês podem aplicar, por exemplo, a eliminação, né? Interpreta esse cara como se fosse um pivô, elimina todo mundo que está abaixo dele, o que nos sobra é uma matriz triangular, e ao ser uma matriz triangular, a gente sabe por outra propriedade dos determinantes que o determinante dessa matriz triangular é apenas o produto dos termos das diagonais. Então eu tenho 1 vezes 1 vezes 1 várias vezes, vezes esse x3. Então esse determinante de A vai ser x3 quando o vetor V substitui a terceira coluna de I. Então observe, né? A gente está utilizando a linguagem de determinantes para achar valores específicos, né? Componentes específicos de um determinado vetor. Então, o que eu estou fazendo aqui, o uso de determinantes para identificar componentes de um vetor. Tá? Eu uso as propriedades da matriz identidade
substituindo uma coluna dela por um determinado vetor, eu vou conseguir utilizar a linguagem de determinantes para achar um determinado componente, tá? Então essa é a principal ideia que a gente vai utilizar, e a principal ideia por trás da regra, uma regra famosa, tá? Que é a regra de Kramer na verdade, né? Mas em português geralmente a gente fala a regra de Kramer, tá bom? Essa regra de Kramer, ela é uma forma de usar determinantes para resolver um sistema linear. Então, na nossa linguagem do sistema linear, a gente geralmente tem isso, né? Uma matriz A que multiplica um vetor X que nos dá um vetor de resultados B. E a gente quer saber X. X é a minha incógnita. A gente viu várias formas da gente abordar esse problema, tá? Mas nenhuma delas nos dava uma fórmula específica para esses termos de X. A gente achava esses caras de diversas formas diferentes, utilizando eliminação, retrosubstituição e tal, mas nenhuma delas nos dava uma fórmula fechada para esse X. E nosso objetivo ao utilizar a regra de Kramer é a gente saber que existe uma forma explícita, né, uma coisa fechada, uma fórmula fechada, para a gente achar quem são os valores de X. Como é que a gente faz isso? Bom, a regra de Kramer ela trabalha a partir de algumas propriedades dos determinantes. Tá? Então, vamos fazer o seguinte. A gente mantém então a matriz A, é a matriz de coordenadas de coeficientes do meu problema, tá? E a gente vai fazer essa matriz A multiplicada por uma matriz identidade. Essa é a matriz A original. E eu vou fazer ela multiplicando por matrizes identidade com colunas trocadas. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou substituir a primeira coluna da matriz identidade pelo meu vetor X. Lembre-se que meu vetor X é desconhecido até esse momento. Não sei quanto é que vale esse vetor X. Tá? Então, eu tenho essa matriz multiplicada por essa outra matriz. Na hora que eu faço essa multiplicação, né, pensando nas propriedades de produtos entre matrizes, né, a gente vai pegar a matriz A e vai multiplicar por essa primeira coluna. Quando a gente tem a matriz A inteira multiplicada pela primeira coluna, a gente vê que o meu vetor de resultados aparece aqui. Então, a primeira coluna dessa matriz, da matriz resultado do produto dessas duas, vai ser a primeira matriz inteira vezes essa primeira coluna. Então, a gente tem AX igual a B está aqui dentro, tá? O que acontece no restante dessas matrizes, né? Então, eu vou ter a matriz A que multiplica a segunda coluna da identidade. Ao multiplicar a segunda coluna da identidade, o que eu estou fazendo? Eu estou escolhendo a segunda coluna da matriz A. E ao multiplicar pela terceira coluna da identidade, estou pegando a terceira coluna da matriz A. Então, observe o que eu tenho, né? Isso eu quero aqui, na hora que eu substituir a primeira coluna da identidade pelo vetor X, eu passo a ter um sistema dessa forma. Né? Tem A que multiplica essa matriz especial, identidade com a coluna trocada. Isso aqui vai ser igual a uma matriz A com a primeira coluna, com a coluna equivalente, trocada pelo vetor de resultados B. Isso aqui a gente pode chamar de matriz B1. Tá? Essa matriz é o quê? É a matriz A com o vetor B na coluna 1. Muito bem, então, por enquanto a gente não fez grandes coisas, né? A gente simplesmente achou uma forma especial, uma forma inteligente de escrever o nosso sistema. A gente fez aparecer o sistema que a gente quer resolver, que é a x igual a b, dentro de um produto de matrizes. O que é interessante nisso? Né? Interessante que, a partir das regras, das propriedades do determinante, a gente sabe que o determinante de uma matriz AB vai ser o determinante da matriz A vezes o determinante da matriz B. Então, na hora que eu passo o determinante sobre essa equação, a gente passa a ter a seguinte situação. A gente passa a ter o determinante de A vezes o determinante dessa outra matriz. Vamos chamar essa matriz de I1, tá? I, a matriz de identidade, com o vetor x na posição 1, tá? Então, o determinante de A vezes o determinante de I1 vai ser igual ao determinante de B1. Só que esse determinante de I1, como a gente recém viu, na hora que eu troco uma coluna da matriz identidade por um determinado vetor, a gente está selecionando um termo daquele vetor especificamente. Tá?
Então, o que eu estou fazendo? Na matriz I1, ela está selecionando o termo 1 daquele vetor. Então, esse determinante I1 é x1. Então, a gente sabe que determinante de A vezes o termo x1 vai ser o determinante de B1. E com isso a gente chega, então, na fórmula, uma fórmula fechada para x1. x1 vai valer o determinante de B1, que é a matriz A, com a primeira coluna substituída pelo vetor B, dividido pelo determinante de A. Isso nos deu, então, uma forma fechada para achar o valor de x, que a gente não tinha achado até o momento. Tá? A gente aplica a mesma ideia agora jogando o vetor i, ou o vetor x na segunda posição. Tá? Então, matriz A, primeira coluna da identidade segue igual, e agora eu tenho x1, x2, x3, 0, 0, 1. Isso aqui vai ser igual a A11, A21, A31. Agora, B1, B2, B3, A13, A23, A33. Né? Substituir a segunda coluna da identidade pelo vetor x, então essa minha coluna passou a ser a matriz I2, e esse cara aqui substituindo a segunda coluna de A pelo vetor B, isso aqui passou a ser B2. Nessa lógica, mais uma vez, a gente vai claramente ver que x2 vai valer o determinante de B2 dividido pelo determinante de A. E se a gente fizesse a mesma coisa para a terceira coluna nesse sistema de exemplos aqui, a gente saberia que x3 ia ser o determinante de B3 dividido pelo determinante de A. Então, temos fórmulas fechadas para determinar esse vetor de solução. Tá bom? Então, a gente pode fazer um exemplo, né? Vamos pegar um sisteminha simples, um sistema de duas equações com duas incógnitas, tá? Tem 3x1 mais 4x2 é igual a 2. E tenho 5x1 mais 6x2 igual a 4. Isso aqui vai estar associado à seguinte matriz. A gente vai ter 3, 4, 5, 6, que multiplica o vetor x1, x2. Isso aqui vai ser igual a 2 e 4. Então, para eu resolver esse sistema, seguindo aquela lógica, eu preciso calcular 4 determinantes diferentes. 3 determinantes diferentes, né? Então, primeiro eu vou ter que calcular o determinante da matriz A. Determinante de A, seguindo a regra que a gente já sabe de matriz 2 por 2, vai ser diagonal principal, 3 vezes 6, menos diagonal secundário, 4 vezes 5. Então, dá 18 menos 20, deu menos 2. Tá? Em seguida, a gente tem determinante de B1 para calcular, que é a matriz A substituindo a primeira coluna pelo vetor de B. Então, eu botei 2 e 4 no lugar do 3 e 5. A gente passa a ter 2 vezes 6, 12. Menos 16. Então, menos 4 vezes 4. 12 menos 16 deu menos 4. E depois eu passo a ter B2, que é substituir a segunda coluna de A pelo vetor de B. Então, eu passo a ter 3 vezes 4 menos 2 vezes 5. Isso deu 2 positivo. Com essas informações, a gente sabe, então, x1 vai ser determinante de B1 dividido pelo determinante de A, ou seja, menos 4 dividido por menos 2, x1 vale 2, e x2 vai ser o determinante de B2 dividido pelo determinante de A, ou seja, 2 dividido por menos 2, ou seja, menos 1. A gente chegou então numa fórmula explícita, né? E basta a gente substituir esse 2 e menos 1 ali dentro e a gente vê que funciona esse camarada. Tá bom? Então essa é uma forma, né? Essa aqui é o que a gente chama de regra de Cramer, tá? Essa determinação das componentes x de um sistema linear a partir dos determinantes, chamada de regra de Cramer, né? Então a gente vai ter x1 vai ser determinante de B1 dividido pelo determinante de A até xn
igual ao determinante de Bn dividido pelo determinante de A. Seguindo essa lógica, onde cada matriz B é a matriz A com a coluna correspondente àquele número trocado pelo vetor B de resultados ali. Tá bom? Então essa é a regra de Cramer. Com isso a gente tem agora uma expressão para calcular o resultado de um sistema linear. Então observe o que a gente precisa na regra de Cramer. A gente sempre precisa calcular n mais 1 determinantes. Para resolver um sistema n por n. Eu tenho n determinantes na parte de cima e mais o determinante de A, então eu sempre tenho que calcular n mais 1 determinantes. Então isso é viável para fazer em 2 dimensões, como a gente fez aqui, né? Uma coisa 2 por 2 vale a pena a gente fazer esse tipo de regra, mas a partir do momento que a gente passa para sistemas maiores, né? n igual a 100, 1 milhão, isso não faz mais sentido, porque o cálculo de determinantes é muito mais caro do que a gente resolver esse sistema de outra forma, né? Resolver esse sistema de forma como eliminação e retrosubstituição, como a gente já tinha visto anteriormente. Tá? Então ele tem um custo computacional associado, mas a vantagem é que a gente tem uma expressão definida. Pequena observação, né? Isso aqui vale quando o determinante de A é diferente de zero, logicamente. Quando o determinante de A é igual a zero, a gente tem uma matriz singular, uma matriz que não é invertível. Então a gente não tem uma solução única, né? A gente só pode ter uma fórmula fechada quando existe uma solução e a solução é única para um determinado sistema linear. Tá? Quando a gente tem mais de uma solução ou várias soluções diferentes, a gente não vai conseguir resolver isso, tá bom? Então essa é uma aplicação muito bacana. Outra aplicação interessante para a regra de Cramer, né? Ela está relacionada com outras coisas que a gente já fez anteriormente, né? A gente pode utilizar a regra de Cramer para achar a inversa de A. Tá? Então vamos ver como é que a gente faz isso. Então vamos dizer o seguinte, a gente tem um sisteminha 2 por 2, né, para a gente conseguir computar isso da maneira correta. Essa é a minha matriz original. E eu quero saber quem que é a inversa. Tá? Então se A é esse cara, a inversa, vamos dizer que tem essa cara, tá? E a gente sabe algumas propriedades, então, né? A gente sabe que A na menos 1 vezes A, por ser inverso, isso aqui vai dar identidade, tá bom? Ou seja, né, para cada um desses, para ser inverso, isso aqui tem que ser verdade, e a gente pode, então, separar o problema de inversa em alguns problemas lineares diferentes, tá? Então, vamos chamar essa coluna aqui de x... Vamos olhar na inversa por colunas, tá? Quando eu faço A na menos 1, ou A, lembre-se que a inversa, a gente pode pré-multiplicar ou pós-multiplicar. Então, olhando nessa sequência, A vezes A na menos 1. Pegando a matriz A e multiplicando pela primeira coluna da matriz inversa, a gente vai ter a primeira coluna da matriz identidade. Ou seja, a gente tem a seguinte situação. Tem A, B, C, D, vezes a primeira coluna da inversa, vai ser igual à primeira coluna da matriz identidade. Isso pode ser resolvido através da regra de Cramer tranquilamente, né? Então, o que a gente vai chegar à conclusão? A gente vai chegar à conclusão que x1 vai ser o determinante da matriz que substitui a primeira coluna pela coluna de resultados, 1, 0, B, D, dividido pelo determinante da matriz original. Da mesma forma, a gente sabe que x2 vai ser a primeira coluna da matriz está certa e a segunda vai ser substituída por aquela coluna da matriz identidade.
Então, com isso, a gente chega em fórmulas fechadas, né? Olha para esse determinante aqui em cima, é uma matriz diagonal, e uma matriz, desculpa, triangular, cujo determinante é apenas o produto dos pivôs, então 1 vezes D deu D, dividido pelo determinante de A, que vai ser, como a gente sabe há bastante tempo, agora AD menos BC. X2, se a gente permutar a primeira coluna com a segunda, ele volta a ser uma matriz triangular tradicional, né? Então, na hora que eu permutei as duas, eu troquei o sinal e o produto vai ser 1 vezes C. Então, está aqui, dividido pelo determinante AD menos BC. Então, com isso, eu tenho fórmulas fechadas para os dois primeiros termos da inversa. E eu posso agora fazer a mesma coisa para achar a segunda coluna da inversa. Matriz A vezes a segunda coluna da inversa, então y1, y2, vai ser igual à segunda coluna da identidade, 0 e 1. E a gente acha, então, fórmulas para essa matriz. 0, 1 BD dividido pelo determinante de A, vamos escrever mais curto assim já, né, para a gente não perder tanto tempo. E agora a gente tem AC, 0 e 1, dividido pelo determinante de A, e a gente acha, então, os valores. Essa primeira matriz permuta para ficar triangular tradicional, então o produto dos pivôs menos B, dividido pelo AD menos BC, e aqui já é uma matriz triangular, o produto dos pivôs é A, dividido por AD menos BC, e com isso, então, a gente sabe todos os termos, a gente achou uma fórmula fechada para a matriz inversa. A matriz inversa, então, vai ser, vocês percebem que tem determinante de A em todos os termos, né, na parte de baixo. Então, a gente vai ter 1 dividido pelo determinante de A, que multiplica. Primeiro termo era D, segundo termo na coluna era menos C, primeiro termo da segunda coluna menos B, e segundo termo da segunda coluna A. Então, a gente achou uma forma fechada para a matriz A na menos 1. Tá? Muito bem. Então, quem que são esses caras que estão aqui em cima, né? Esses camaradinhos que eu vou marcar agora, né? São quem? A gente pode observar que esses camaradas aqui todos são os cofatores associados a cada elemento. Então, o termo 1,1 na matriz inversa, ele está associado ao cofator do termo 1,1 da matriz A. É o cofator. Então, o termo 1,1 é o termo A aqui, elimina toda a primeira linha, toda a sua linha e toda a sua coluna, sobrou o cofator D. O cofator associado ao elemento C, que é o segundo termo da primeira coluna. Elimina essa coluna e elimina essa linha. O cofator associado a ele vai ser o B, ele vai entrar com o sinal trocado porque ele está lá para cima, né? Lembrando aquela regra dos sinais dos cofatores. Seguindo a mesma lógica, o cofator associado ao elemento B, ele vai ser o menos C, e assim por diante, né? Existe uma transposição ali, na verdade, né? Então, o que está associado ao elemento C, ele fica transposto na matriz inversa, mas todos eles são cofatores associados a cada um dos elementos da matriz original, tá? Muito bem. Então, cada um dos determinantes B que a gente tinha visto são cofatores, né? Esses caras aqui, a gente pode perceber que eles são cofatores de elementos de A. Tá bom. Então vamos ver esse caso, né? A gente viu para duas dimensões, né? Para n igual a 2. Vamos expandir para n igual a 3. Quando a gente pega em n igual a 3, vai ficar mais evidente ainda a situação dos cofatores, né? Então, se eu pego a matriz B1, na nossa lógica ali, a gente está substituindo
a primeira coluna pelo vetor B de resultados, e agora que a gente está procurando a inversa, seria então a primeira coluna da matriz identidade, então 1, 0, 0, e a gente tem, então o restante da matriz permanece igual. Determinar esse determinante, claramente, ele está associado a esse cofator aqui embaixo. É o cofator que está associado a esse camaradinho ali. Da mesma forma, se a gente for seguir e construir os outros determinantes, a gente vai ver que eles estão associados a cada um desses cofatores, tá? Não é 0, 0 aqui, né? 0, 0 aqui para baixo, óbvio, né? A1, 1, A2, 1, A3, 1, A1, 3, A2, 3, A3, 3. Nossa matriz que sobrou, o determinante dessa matriz B, está associado àquele cofator, e o B3 da mesma forma. A11, A12, A21, A22, A31, A32, 1, 0 e 0. Esse determinante está associado ao cofator naquele cara. Tá? Então, os determinantes dos BIs são cofatores de A. Tá bom? Muito bem. Então, sempre que eu quiser achar, então, a inversa de alguma fórmula, de alguma matriz, a gente pode seguir o seguinte padrão, tá? O termo IJ da matriz inversa, ele vai ser igual ao cofator transposto na matriz J, né? A matriz de cofatores JI, dividido pelo determinante de A. Tá? Ou seja, se para cada um dos termos isso é válido, a gente pode escrever que a matriz inversa inteira vai ser a matriz de cofatores transposta dividido pelo determinante de A. Então a gente tem, de novo, né, utilizando determinantes, a gente acha fórmulas fechadas para encontrar coisas que a gente não tinha, para as quais a gente não tinha fórmulas fechadas antes. A gente tinha utilizado as técnicas de eliminação para achar a matriz inversa, né? A gente não tinha uma fórmula fechada e agora a gente tem uma formulazinha fechada utilizando a nomenclatura de determinantes, tá? Quem que é essa matriz C? Né? A matriz C é a matriz de cofatores. E ela tem os cofatores nas posições correspondentes. Então, o cofator de 1, 2, que é o determinante da matriz menor, ele vai na posição dela. E assim por diante. CNN. Tá? Então, essa é a matriz de cofatores. Na hora que a gente transpõe essa matriz, a gente consegue pegar pela transposta dessa matriz dividida pelo determinante de A, a gente acha a matriz inversa. Tá bom? Então, o que isso quer dizer? Explorando a nossa nomenclatura, né? Se A na menos 1 é a matriz C transposta dividida pelo determinante de A, a gente pode pré-multiplicar isso por A. Tá? Na hora que a gente faz isso, a gente descobre então que ACT vai ser igual ao determinante de A vezes a identidade. Tá? Se A na menos 1 era igual a CT dividido pelo determinante de A, pré-multiplico por A, então ficou A vezes A na menos 1, isso dá identidade, passa o determinante multiplicando, igual a A vezes CT. Então vamos lá, vamos escrever esse camarada. O A, no caso 3 por 3, um, 2, 2, 2, 3, 2, 1, 3, 2, 3, 3, 3. Multiplicado pelos cofatores transposto, né? Então, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3,
3, 1, 3, 2, 3, 3. Então, esse camarada vai ser igual ao determinante. Falta eu escrever aqui, determinante de A vezes a identidade, né? Ou seja, qualquer número vezes a identidade, coloque esse número nas diagonais. Então, eu vou ter determinante de A e determinante de A. Com zeros nas demais posições. Ao realizar esse produto dessas matrizes, a gente percebe aqui. Se eu vou pegar para a primeira... para achar esse primeiro termo de determinante de A, né? Então, eu sei que determinante de A, que está ali na direita da equação, vai ter que ser igual a A11 vezes C11 mais A12 vezes C12 mais A13 vezes C13, né? Primeira linha dessa matriz A, primeira coluna da matriz C transposta, a gente chega nisso. Isso a gente já sabia, né? Isso aqui é a nossa fórmula de cálculo de determinantes por cofatores. Da mesma forma, a gente vai ver, se eu escolhesse a segunda linha da matriz A como referência, a gente poderia ter o seguinte caso, que seria a fórmula de cofatores associado à segunda linha. E a terceira linha a gente tem o seguinte caso. Então, tudo isso aqui está condizente com aquilo que a gente tinha recém-deduzido na aula passada de cálculo de determinantes por cofatores. Então, isso está consistente com o que a gente já sabia. Se funcionava antes, funciona agora mesmo, né? Por que os demais termos são zeros dessa matriz, né? Então, basicamente o que a gente está fazendo é pegando a primeira linha de A e multiplicando por cofatores associados a outras colunas. Então, A11 multiplicado pelo cofator associado ao termo A21, ele sempre vai dar zero porque isso vai estar associado a uma matriz diferente do que a matriz A, para a qual a gente tenha duas colunas iguais. Tá? Então, a primeira linha de A vezes a segunda coluna de C transposto multiplica A11 a um cofator que não corresponde a ele. É um cofator que corresponde, né? Se esse fosse o cofator associado a A11, a gente estaria associado a uma matriz com duas colunas iguais. E com uma matriz com duas colunas iguais tem determinantes iguais a zero. Tá? Então essa é uma regra muito bacana, uma regra bastante poderosa, vamos dizer assim, bastante útil, né? Porque nos dá uma fórmula fechada para a inversa de A. Sempre que existe uma inversa de A, né, a gente vai conseguir, seria possível a gente calcular essa inversa de A partir dessas aplicações, tá bom? O que são outras aplicações de determinantes? Vou fazer aqui rapidamente. Né? Os determinantes eles podem estar associados a outra coisa. Então, os determinantes eles podem ser usados para calcular áreas. Como assim para calcular áreas? Imagine o seguinte, a gente tem um triângulo que está entre os pontos, isso no plano R2, tá? Então eu tenho as coordenadas x1, y1, x2, y2, x3, y3, tá? Eles formam um triângulo. Se a gente quiser saber a área desse triângulo, isso a gente vai conseguir determinar a partir do seguinte determinante. Vou ter x1, y1, 1, x2, y2, 1, x3, y3, 1. Esse determinante vai me dar metade desse determinante, desculpa, tá? Metade desse determinante vai ser a área desse triângulo, tá? Se um desses pontos é o ponto 0, 0, tá? Caso especial. Se, por exemplo, x3, y3 é o ponto 0, 0, é a origem desse sistema. Na hora que eu botasse esse 0, 0 não daria certo, esse cálculo ficaria meio esquisito, esse nosso cálculo de determinante a partir disso, né?
Então, se um desses pontos é o ponto 0, 0, a área passa a ser metade de um determinante menor, tá? x1, y1, x2, y2. Tá? Isso é uma aplicação de determinante para achar áreas de alguma coisa. Da mesma forma como a gente pensar, a gente pode pensar que aparece, ao expandir as fórmulas de cálculo dessa área do caso genérico, né, do x1, y1, x2, y2, x3, y3, a gente vai ver que o cálculo de áreas, mais uma vez, está relacionado com cofatores. Né? A gente está expandindo esses caras. Como a gente tem essa coluna de uns, a gente sempre vai estar associando cofatores a esses camaradas ali. O que mais que a gente pode utilizar? Que outro tipo de área aqui que pode ser calculado? Imagina que eu tenho, então, a origem, tá? E eu tenho dois vetores aqui. Tenho um vetorzinho x1, y1 e x2, y2, tá? A partir da origem. Então, a origem aqui está 0, 0. Eu tenho esses dois vetores a partir da origem. O paralelogramo formado, tá? Então, traço uma paralela, esse camaradinha de baixo, uma paralela ao camaradinha diagonal, e eles formaram um paralelogramo aqui, né? Então, esse paralelogramo formado por esses dois vetores, esse camarada aqui vai ter a área do paralelogramo vai ser simplesmente o determinante de x1, y1, x1, y1, x2, y2. Então, quando eu tenho dois vetores que partem da origem, esses dois vetores descrevem uma determinada área, e essa área desse paralelogramo vai ser o determinante desses dois caras, tá? Uma pequena questão quanto aos sinais. Utilizando apenas a regra dos determinantes, eu posso ter áreas negativas, tá? Isso simplesmente está indicando se eu estou indo de um vetor para o outro ou do outro para um. A área está associada ao módulo, tá? A área do paralelogramo vai ser esse cara aqui, tomando o valor absoluto. Porque o sinal ele vai ter a ver se eu estou indo de um vetor para o outro ou outro vetor para um. Se a gente simplesmente inverte a ordem dos dois vetores, a área descrita entre esses dois vetores tem que ser exatamente a mesma, só que o sinal é um pouco diferente, né? O sinal está um pouco associado a outras coisas. O que mais que a gente pode pegar? Mais uma vez, partindo da origem, né? Se eu tiver partindo da origem, eu tiver três vetores agora. Estou em R3 agora. Tá? Esses três vetores em R3, se a gente traçar paralelas a cada um desses vetores, né? No lugar de descrever simplesmente um paralelogramo, eles passam a descrever uma caixa. Tá? Acabou ficando numa posição meio ruim ali, mas eu tenho a origem, ó, com três vetores, né? Três vetores que partem da origem em R3. O volume dessa caixa vai ser igual ao determinante desse camarada, tá? Mais uma vez, as questões de sinais são importantes, tá? A gente vai ter que pegar esses vetores e tal, vai botar. Então, esses vetores x1, y1, z1, x2, y2, z2, x3, y3, z3. Isso aqui vai me dar o volume dessa caixa, né? E pode ser que esse volume, ao calcular pelo determinante, vai ser negativo, mas isso tem a ver mais com a ordem de vetores que a gente está tomando, tá? Então, o volume dessa caixa de fato é o valor absoluto desse determinante, mas a gente tem que tomar cuidado com a ordem das coisas que a gente vai fazer, tá?
Muito bem. Isso aqui tá totalmente associado com o jacobiano também, né? Então, sempre que a gente vai fazer integrais de volume, por exemplo, né, quando a gente está pensando em cálculo integrais de volume, por exemplo, essas caixinhas geradas por esses vetores, né? Essa caixinha gerada pelos vetores unitários. Não, unitários não, né, desculpa. Gerado pelos vetores que descrevem as direções, tá? Ela será infinitesimal. Então a gente poderia ter um dx, dy, dz, né? A gente tinha, sempre que a gente faz uma integral de volume, aparece esse camaradinho aí. Né? Quando a gente passa, muda de coordenadas, então, por exemplo, se a gente vai para coordenadas polares, a gente passa a ter uma descrição diferente, né? A gente passa a ter x vai ser igual a um determinado raio. No lugar de eu ter um plano xy, eu tenho um raio e um ângulo, né? Então, o raio vezes o cosseno dá o vetor x, dá o valor de x, e yr vezes o seno de θ. Então, essa areazinha, né? A areazinha dessa caixinha polar, né? Está associado com o jacobiano, né? E esse jacobiano está fazendo a seguinte relação, né? dx dr, dy dr, dx dθ, dy dθ. Na hora que a gente faz isso, né, aplicando ali nas expressões para x e y, na relação entre x e y e rθ, né, derivando x com relação a r sobre o cosseno, derivando y com relação a r sobre o seno, derivando x com relação a θ me sobrou menos r seno, derivando y com relação a θ me sobrou r cosseno de θ. E esse é o jacobiano, né, que ele está associado à variação de volume desse camaradinho, né, o jacobiano. Então, se a gente calcula o determinante desse camarada aqui, o jacobiano vai ser o determinante dessa matriz, né? E esse determinante, então, eu vou ter r cosseno ao quadrado mais r seno ao quadrado. Então, botei esse r para frente, cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado dá 1. Então, esse cara aqui dá r. A gente está fazendo essas transformadas polares e tal, tá? Então, esse é o que é o jacobiano, está associado com um fator de aumento de volume. Certo? Então, isso, mais uma aplicação, né? Os determinantes apareceram ali, né? Então, na verdade, a minha seção que eu estou falando aqui, eu estou falando de áreas e volumes, né? Comecei falando de áreas e agora a gente já está falando de volumes para coisas interessantes de aplicações enfim, de diversas coisas. Quando a gente está em R3, né, os determinantes aparecem claramente para volumes. Então, eu vou parar aqui nessas explicações. Existe uma outra aplicação de determinantes, né, que são uma operação entre vetores que se chama de produto vetorial. Isso é uma aplicação bastante útil, né? Uma aplicação em R3 dos conceitos de determinante. E esses conceitos de determinante, eles nos ajudam a definir uma operação entre vetores, né? É uma nova operação entre vetores. A gente conhece já o produto escalar, e em R3 a gente tem esse novo tipo de produto. Tá? Isso é uma aplicação tão especial que eu vou deixar para a gente falar sobre ela na semana que vem. Né? Na semana que vem, então, a gente vai falar bastante sobre continuar com outras aplicações de determinantes. Tá? A gente vai fazer essa pequena parte de produto vetorial.
e depois a gente vai começar a falar sobre uma outra aplicação muito importante de características de matrizes, que são os autovalores e autovetores. Então, seria, né, uma última aplicação que aparece ainda nesse mesmo capítulo do Strang, no capítulo de determinantes, é a definição do produto vetorial entre vetores, né? E eu vou falar então um pouquinho mais detalhado sobre ele numa aula específica na semana que vem, ainda, né, que vai nos permitir revisar um pouquinho dos conceitos de determinantes, falar um pouquinho sobre ele, e em seguida eu falo sobre os conceitos de autovalores e autovetores, tá bom? Então, gente, espero que vocês tenham gostado desse conjunto de aulas, né? A gente aprendeu o que são determinantes, quais são suas propriedades, como que a gente calcula e para que a gente aplica esses determinantes. E a gente vai continuar, então, utilizando esses conceitos de determinantes, avançando na matéria mais para frente, falando de autovalores, autovetores, produtos vetoriais e etc. Tá bom? Então, muito em breve a gente volta, estudem bastante, tirem suas dúvidas comigo. Muito em breve a gente volta com mais aulas de geometria analítica e álgebra linear. Valeu, gente. Obrigado pela atenção.